Aí eu ganhei coragem e escrevi meu primeiro romance, que se chama Madrugada em Piedade, que foi publicado no ano 2000, que todos os meus romances são mistura de ficção com realidade. Madrugada em Piedade é a história de um assalto, Piedade é Cariacica. Ok. É a história de um assalto que acontece em Cariacica e um funcionário do banco assaltado morre. Uma funcionária morre assassinada. Então, durante a reconstituição do crime, os criminosos são assassinados pela população num linchamento. E para fazer esse livro me baseei em 2 fatos reais que aconteceram no estado do Espírito Santo, em 84 e 86, em São Mateus e Ibatiba, quando houve assaltos bancários com mortos, e depois os assaltantes foram mortos pela população das 2 cidades. O segundo livro que eu escrevi chama-se O Faxineiro, e é uma história que me remete a 1968, quando eu ainda morava em São Paulo, que eu morei 14 anos da minha vida em São Paulo. Eu li esse livro. Você leu esse livro. Questão da ditadura, da tortura, né? Exatamente. O Faxineiro é a história de um sujeito que está morando em Vitória, que na juventude morou em São Paulo, e que ele um dia descobre que ele está com câncer, que ele vai morrer de câncer, e ele sai para tomar uma cerveja e encontra um restaurante onde vende cuscuz paulista, que você não consegue comer aqui, e que é delicioso. Aí ele, indo a esse restaurante, ele começa a falar consigo próprio. Eu conheço esse sujeito, não sei de onde. O principal torturador lá. Né? Era o principal torturador. Isso. Por isso que o livro se chama O Faxineiro, que ele é quem lavava a cela depois. Exatamente. Então eu escrevi esse segundo romance. O terceiro romance vem de uma velha paixão que eu tenho. Eu gosto muito da cidade de Santa Teresa. E eu tenho um amigo que tem um sítio numa localidade de Santa Teresa chamada Aparecidinha. E eu criei a história de uma velha porque eu conheço muito da colonização de Santa Teresa, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, quando a região foi muito habitada por extremistas de direita, dos partidos fascistas da época, que sofriam muita influência alemã e italiana, porque Santa Teresa tem uma colonização fortemente alemã e fortemente italiana. Inclusive dizem que é a cidade de colonização italiana mais antiga do Brasil. Então eu criei uma personagem, o nome do livro é A Bisa Ubalda, Bisa de bisavó. Eu criei essa personagem, que é uma mulher que mora em Aparecidinha. Eu ambientei essa mulher no sítio que é de um amigo meu, lá em Aparecidinha, para não ter que dar muito trabalho para descrever as coisas. E essa mulher um dia sofre um infarto, fazendo um esforço físico, descobre que vai morrer, e ela tem 2 bisnetas. Uma está estudando medicina, vai para lá cuidar da bisavó, e a outra está estudando jornalismo e quer escrever o TCC dela com a história da família. O trabalho de conclusão do curso. O trabalho de conclusão do curso. Que a gente chama monografia. Isso. Aí a velha fala, é para contar tudo? A bisneta fala, é para contar tudo. Ela coça a cabeça, tá, vá, eu conto tudo. E ela conta a história, que é uma história de Santa Teresa, das décadas de 20 e 30. Na verdade, eu conto toda a história da colonização de Santa Teresa, mas da Santa Teresa das décadas de 20 e 30, da época da guerra. Então eu conto a história da Ubalda, né? Eu sei. Que a Ubalda, quando a guerra termina, muitos foram convocados para ir à guerra. Uma dessas pessoas volta e traz um amigo alemão com ele, que segundo ele tinha saído da Europa para vir no Brasil, que era um herói da resistência antinazista na Itália e tal e coisa. O pai da Ubalda, coitado, um marceneiro pobre, fica impressionado com aquilo. Já tinha conseguido fazer a filha ser professora. Vai casar com um herói, então isso é a glória. E ela praticamente obriga a Ubalda a casar com o herói alemão, que não era tão herói assim. Que expectativa que o hábito da leitura pode criar na cabeça das pessoas, Álvaro?
ler abre a cabeça das pessoas. As pessoas se completam lendo. É uma coisa fantástica. O hábito da leitura é uma das coisas mais saudáveis que existem. Infelizmente, o brasileiro lê pouco ainda. O brasileiro... É por isso que nós estamos nessa luta aqui, né, Álvaro? Nós estamos nessa luta por causa disso, porque nós lemos muito pouco. E as nossas livrarias, que estão caindo em número, a cada dia que passa tem menos livrarias nesse país, elas praticamente não vendem um autor local. E o autor local também não é divulgado convenientemente pelos meios de comunicação, jornais, rádio, TV, por nada disso. Então, a gente tem uma dificuldade de ser reconhecido como autor, de ser reconhecido como escritor, e a gente acaba sendo conhecido por pouca gente, em decorrência disso. Como é que você concilia, Álvaro, o seu dia a dia com a leitura, com o seu dia a dia de escritor? Como é que você organiza isso? Agora é fácil, porque agora eu estou aposentado, então eu tenho tempo para gastar. Hoje é fácil conciliar. Eu geralmente escrevo de manhã cedo. Porque você acorda, sua cabeça está fresca, aí você toma um banho, toma um café da manhã e vai escrever. Você escreve todos os dias? Eu escrevo todos os dias, quase. Quase todos os dias. Não todos os dias, mas quase todos. E depois à tarde eu faço outras atividades. Leio principalmente, né? Eu tenho uma biblioteca em casa de 1.700 exemplares. É considerável a minha biblioteca. Eu leio muito. Essa questão da construção dos seus personagens, você tem se baseado em pessoas que você conhece? Você se baseia em personagens que você conheceu em outros livros? Isso é importante, Álvaro. A gente tem uma geração aí que está escrevendo e que quer escrever mais, né? Acho que a sua experiência é uma referência para todos nós. Veja bem, no caso do primeiro romance, que foi Madrugada em Piedade, eu não conheci nenhum dos assaltantes que cometeram assaltos em Ibatiba e São Mateus. Mas aquilo foi amplamente divulgado pelos jornais, eles foram mortos. O que foi morto em Ibatiba, um deles foi arrancado de dentro da patrulhinha da Polícia Civil pelo açougueiro, que era o pai da moça que ele matou no banco. O sujeito tirou o vidro de trás da patrulhinha, enfiou aquele gancho de pendurar a carne no açougue, no peito do sujeito e puxou ele para fora. Eu vi que eu estava substituindo um amigo meu que trabalhava para o Globo, eu tive que ir lá para cobrir esse fato. Só não consegui chegar a menos de 20 metros da cena de um homem morto na rua com um espeto no peito. Então eu não conhecia as pessoas, mas eu fiz o livro a partir do que eu li nos jornais. No caso do faxineiro, eu não conhecia o faxineiro, não existia o faxineiro, era uma figura fictícia. Mas o faxineiro era a soma de tudo que de ruim eu havia conhecido naquela época de ditadura militar. E alguns outros personagens são reais. Eu descrevo uma moça que eu realmente conheci. Eu escrevo a mulher que se torna namorada do sujeito que está com câncer e vai morrer, que é uma pessoa que eu realmente conheci. E quando as pessoas falam, porque o livro ele é todo falado na primeira pessoa, eu. Então quando as pessoas falam, Álvaro, esse personagem principal não é você, eu falei, não, eu estou vivo. Eu tive a impressão que era você. Mas eu não morri. Em alguns momentos do livro. Agora, tem um trecho do livro, no primeiro terço do livro, que eu descrevo uma passeata que houve na Avenida São João. Exatamente. Eu estava na Você passeata. estava? Eu estava na passeata. Então toda aquela descrição é real, entendeu? E no caso da Bisalbalda, a Bisalbalda não é real, o marido que ela teve não é real, os outros personagens não são reais, mas a história de Santa Teresa é real. E o fato de que muitos moradores de Santa Teresa, descendentes de alemães e sobretudo de italianos, foram convocados para ir para a guerra, isso também é real. Eu sei. Eu entrevistei, não as pessoas que já morreram todas, mas eu entrevistei filhos de personagens reais.
Eu entrevistei, inclusive, um velhinho, prometi dar o livro para ele, o livro demorou para sair, ele morreu. Que ele ia na segunda leva para a Itália, mas a guerra terminou antes dele embarcar. Quer dizer, ele não morreu ou não matou parentes por causa disso. E foi uma crueldade muito grande do governo brasileiro de Getúlio Vargas de convocar descendentes de italianos, de alemães, para ir para uma guerra na Europa, onde eles teriam que matar os parentes. E isso foi feito de propósito, para que fosse assim mesmo. Você descreveu essa cena, né, dessa pessoa que foi retirada do carro da polícia, né? Você fala que aquele negócio estava no peito da pessoa e tal. Eu me lembro de algumas cenas do seu outro livro, né? Que você tem uma forma muito realista de descrever a cena. Isso é uma característica da sua escrita? Não é característica... Tem os momentos da sessão de tortura, né? Tem alguns momentos lá que eles estupram algumas meninas e tal. Eu entrevistei torturados. Isso, né? Isso é uma característica da sua escrita? Essa escrita descritiva é uma característica do jornalismo. Isso. O jornalismo faz de você um contador de história. Você passa a vida toda contando história, entendeu? Então você acaba tendo uma certa facilidade em descrever coisas. Não é difícil para o jornalista fazer isso, depois que ele adquire uma certa experiência. É assim que encerramos mais essa edição do nosso programa Assim para a Literatura. Nós tivemos o prazer de receber o Álvaro Silva. Álvaro é um escritor, jornalista e escritor muito conhecido aqui no Espírito Santo, membro da Academia Espírito Santense de Letras e uma belíssima figura que participa desse movimento que está sendo construído no cenário literário e cultural do Estado. Obrigado, Álvaro. De nada.